Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós encerramos o nosso último programa meditando sobre os mistérios da vida oculta de Jesus. Tínhamos falado sobre os mistérios da infância, depois agora nós encerramos os mistérios da vida oculta, e hoje nós vamos falar, ou pelo menos dar início, aos mistérios da vida pública de Jesus. A vida pública de Jesus, ela tem um marco muito bem referenciado na Escritura Sagrada, que é o seu batismo. O batismo de Jesus, que aconteceu por meio das mãos de João Batista, no Rio Jordão. Antes de Jesus começar a sua missão, João Batista já apareceu no deserto pregando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E em torno de João Batista foram se aglomerando inúmeros pecadores, publicanos, soldados, fariseus, saduceus e prostitutas. E todos eles se fizeram batizar por João. Um certo dia, Jesus também aparece no Jordão e pede a João Batista que o batize. João hesita, mas Jesus insiste com ele. E uma vez que Jesus é batizado por João, o Espírito Santo, sob forma de pomba, vem sobre Jesus e uma voz proclama do céu: "Este é o meu Filho bem-amado." É a voz de Deus que se faz ouvir nesse momento de início da missão de Jesus. E por meio desta voz de Deus e do descimento do Espírito Santo sobre Jesus, acontece a manifestação de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. Lembramos que esse termo manifestação é importante, né? Porque é uma epifania. Quando nós celebramos a epifania do Senhor, nós já fizemos referência a isso antes, nós não celebramos somente aquela visita dos magos a Jesus, mas nós relembramos também o batismo de Jesus no Jordão, junto com o início dos sinais em Caná da Galileia. O batismo de Jesus é, da parte dele, do próprio Cristo, a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. Ele se deixa contar entre os pecadores. No batismo, ele já é, como João aponta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e antecipa, no seu batismo, a sua morte sangrenta. No batismo, Jesus já vem cumprir toda a justiça e se submete por inteiro à vontade do seu Pai. Ele aceita, por amor, este batismo de morte para a remissão dos nossos pecados. A essa aceitação de Jesus, responde a voz do Pai, que coloca toda a sua complacência no seu Filho. O Espírito que Jesus possui em plenitude desde a sua concepção, vem repousar sobre ele. Jesus, a partir de então, será a fonte do Espírito para toda a humanidade. No batismo de Jesus, também nós temos a descrição dos céus que se abrem. Diz Mateus 3,16, abriram-se os céus. Isso é uma contraposição àquilo que tinha acontecido com Adão, porque com o pecado de Adão o paraíso se fechou. Também no batismo de Jesus, as águas são santificadas pela descida de Jesus do Espírito como um prelúdio da nova criação. Nós nos lembramos de uma referência muito clara que nós temos na Escritura Sagrada, de que no livro do Gênesis, antes da criação, o Espírito Santo pairava, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E agora ele vem pairar sobre as águas do batismo, sobre as águas da nova criação. Pelo batismo, nós cristãos também somos assimilados a Jesus. Isso de maneira sacramental. Jesus
que antecipa em seu batismo a sua morte e ressurreição. E como cristãos, nós devemos entrar nesse mistério de rebaixamento, de humildade, de arrependimento, para descer a água com Jesus e assim subir novamente com Ele. Desse modo, nós renascemos da água e do Espírito Santo para nos tornarmos, no Filho único, Filho bem-amado do Pai, também filhos queridos de Deus e viver uma vida nova. Com referência ao nosso batismo, o Catecismo traz duas citações bonitas dos Santos Padres. A primeira de São Gregório Nazianzeno, que diz assim: sepultemo-nos com Cristo pelo batismo para ressuscitar com Ele. Desçamos com Ele para ser elevados com Ele. Subamos novamente com Ele para ser glorificados nele. E a segunda citação de Santo Hilário, que diz: tudo o que aconteceu com Cristo dá-nos a conhecer que depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. Os evangelhos, eles nos falam que depois de ter sido batizado por João no Rio Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após o seu batismo. Ali no deserto, Jesus fica 40 dias sem comer, vive com os animais selvagens e a Escritura nos diz que os anjos o servem. No final dessa permanência, Satanás vem e o tenta por 3 vezes, procurando questionar a sua atitude filial para com Deus. E Jesus vai rechaçar esses ataques, que no fundo recapitulam as tentações de Adão no paraíso, e também as tentações de Israel no deserto, e, tendo rechaçado essas tentações, o diabo se afasta dele, como nos diz Lucas 4,13, até o tempo oportuno. Os evangelistas nos falam desse evento, apontando para um sentido salvífico desse acontecimento misterioso na vida de Jesus. Porque Jesus, ele é apresentado como o novo Adão que ficou fiel onde o primeiro sucumbiu à tentação. Ou seja, se em Adão nós temos um filho desobediente de Deus, em Jesus nós temos o filho obediente. Jesus também cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto. E assim Cristo se revela como o servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso, Jesus é vencedor do diabo. Conforme a expressão da Escritura, ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, pois é na paixão que Jesus vai manifestar a sua obediência suprema, ou a obediência suprema do seu amor filial ao Pai. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias. Não se trata de uma maneira triunfalista, não se trata de uma maneira baseada no poder ou nos bens materiais, não se trata de uma maneira fácil de vencer sobre os inimigos, mas justamente o oposto desta forma que lhe propõe Satanás e que os homens também desejam lhe atribuir, pois esperam que ele seja um Messias triunfalista. É por isso que nós podemos dizer que Cristo venceu o tentador por nós. Nos diz a carta aos Hebreus: pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Liturgicamente, a Igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. E nós vamos sendo educados por Jesus na obediência ao Pai,
aprendendo a vencer a tentação, aprendendo a vencer o antigo inimigo. Assim, nós encerramos hoje essa nossa meditação, falando sobre o mistério do batismo e da tentação de Jesus. E na próxima semana nós vamos continuar falando sobre os mistérios da vida pública de Jesus, apontando para o centro da sua pregação e da sua missão, que é o reino de Deus.